Homem gosta de mulher? Ou será que homem só gosta de homem? Ou será que homem só aprecia a companhia de outros homens? Ou será que homem só aprecia o fato de estar sendo validado por outros homens? Eu vou trazer um vídeo do Humberto Carvalho, Humberto Carva Psi, lá na Rede Vizinha, e ele nos ajuda a compreender isso. Bora ter uma conversa construtiva aqui. O homem não gosta da mulher. Ele quer ter família, filhos e tal. Ele gosta de estar com os homens. Fala pra mim 2 homens que você admira. O Bolsonaro é meu pai. Danilo Gentili e o Neymar. A mulher é para a família, filhos. E 2 mulheres que você admira. 2 mulheres. Minha mãe e minha esposa. Minha namorada e minha mãe. E alguém assim da mídia. Tem... Só queria dar uma pausa pra dizer que, porra, Neymar, Bolsonaro são meu pai e o Neymar. É meu pai e Neymar. Meu pai e Bolsonaro. É fabuloso, né? Alguma mulher que você admira, que sem ser sua mãe e sua namorada? Não penso em uma, não. Os homens são alegres com os homens. Com a mulher não são. Mas na realidade, o gostar, ter uma coisa bacana, gostosa, é com o homem. A cumplicidade entre homens não é só sobre afeto, mas também um pacto invisível que exclui mulheres e fortalece privilégios. Assim, nós somos cúmplices num sistema que nos recompensa. Mas para isso acontecer, a gente tem que continuar só dando atenção a quem realmente importa. Outros homens. Essa é a casa dos homens e o quanto a gente precisa repensar um sistema que faz com que gostemos de homens, admiramos outros homens, respeitamos outros homens e nos relacionamos com mulheres. Oi, eu sou Humberto, eu falo de psicologia e cotidiano. Aqui ele já deu aqui o papo pra onde vai desenrolar essa conversa, né? Pra casa dos homens. Pra esse lugar de extrema cumplicidade masculina e que ela acontece sem necessariamente você ter uma consciência disso, né? Porque é muito importante compreender isso. Quando a gente tá falando de teorias que envolvem a existência de um grupo, que envolve a reprodução de uma dominação, não necessariamente a gente tá falando de que existe um plano maléfico, conspiracionista dos homens, né? Que de uma maneira maléfica e conspiracionista excluem as mulheres. Isso pode existir em locais particulares, momentos particulares, a partir de enunciados particulares sobre a relação entre masculino e feminino, sobre homem e mulher. Mas mais importante do que isso é a compreensão de que, de uma maneira não consciente, de uma maneira que está fora da consciência, um padrão de sociabilidade é reproduzido entre homens que envolve uma cumplicidade, que envolve uma parceragem, uma broderagem e que gera, por sua vez, essa parceragem, ela gera um clubinho em que a validação ela vai estar sempre entre homens, em que a felicidade vai estar entre homens, em que a possibilidade de se divertir estará entre homens. A unidade afetiva dos homens é frequentemente marcada por cumplicidade, lealdade e uma sociabilidade exclusiva. Mas não é um fenômeno natural, e sim um produto das normas de gênero e o quanto essa cultura se construiu através de uma visão masculinizada. E hoje a gente vai usar um conceito retirado deste texto aqui de Daniel Wesley Lang chamado Casa dos Homens. Imagina que a gente está na frente de uma casa. Este domicílio aqui é a nossa sociedade, a nossa cultura e tudo que a gente se relaciona no mundo. Este seria um espaço onde homens constroem a sua identidade longe do universo feminino, e é muito importante de entender essa dinâmica, pois desde a infância muitos meninos foram ensinados a se afastar do dito mundo das mulheres, que é altamente associado à subordinação e fragilidade. Por consequência, somos convidados a ingressar no mundo masculino, e é aí que entra a casa dos homens. Cada cômodo da casa é um ritual diferente em que homens vão absorver discursos, comportamentos e pensamentos que vão o formar como homem. Um menino entra numa sala em que outros homens já passaram por essa mesma sala e absorve os ensinamentos que essa sala dispõe. Por exemplo, nessa sala aqui, os meninos têm que ser iniciados no mundo dos esportes, têm que aprender a não levar desaforo para casa na escola, aprendem a não chorar, a não apanhar, a não ser fraco e obrigatoriamente têm que gostar de coisas que são associadas a outros meninos. Se eles cumprem esse rito de passagem que outros homens já passaram por aqui, então ele vai para a cozinha e Percebe que ele está fazendo aqui, ele está usando, né, da metáfora da casa, para falar da casa dos homens, como etapas de socialização que envolve essa cumplicidade, mas acho que a gente poderia dizer assim, que envolve
a introjeção de uma linguagem em que o masculino ele é a base daquilo que pode acontecer, enquanto o feminino é retirado dessa base. Envolve a introjeção de uma linguagem quase que de mito, em que as significações elas envolvem uma participação masculina. E de certa forma que envolve um aprendizado entre homens, que é quase essa coisa de pai para filho, sabe? Só que todos são pais e todos são filhos. E vão aprender dentro dos diferentes cômodos as diferentes formas de socializar e de dar conta de um mundo que é feito para homens, mas a todo momento homens precisam vaticinar o fato de que o mundo é feito para homens. Aqui ele aprende com outros homens que já passaram, que, por exemplo, ele vai aprender a homossociabilidade, que seria as relações entre iguais. Assim, eles aprendem que não é somente uma questão de afinidade entre outros homens, mas também um esquema de manutenção de poder e privilégio. Adolescentes e homens mais jovens admirando determinados cantores, jogadores, atores, personagens específicos, incluindo qualquer possibilidade de consumir outras mulheres e admirá-las, aprendendo a naturalizar a superioridade masculina e sempre aprendendo a associar homens em espaços de prestígio, como a televisão, música, política, esportes. Depois de ganhar o aval de outros homens que já passaram pela cozinha, ele pode ir pro banheiro. Aqui ele aprende um duplo esquema de contradições, como Wesley Lang vai falar, que coloca homens a sentirem prazer e dor ao mesmo tempo. Ou seja, tu precisa sofrer, seja dor física, psicológica ou pressões sociais, para assim receber recompensa. Não. Novamente, muito importante dar um pause aqui. O conteúdo masculinista que hoje se propaga e que em muito ele é abordado naquela série Adolescência, né? Ele envolve a consideração de que a gente vive num mundo feito para as mulheres porque os homens são os que passam pelos sofrimentos, né? E como o homem sofre, não existiria misoginia. Existiria uma misandria, né? O homem sofre, afinal de contas. É muito importante entender como que o sofrimento funciona como um validador de uma posição de dominação. Ele funciona quase que como um rito para você poder ser reconhecido enquanto homem de verdade. Porque nem todos os homens são homens de verdade, né? Existe uma gama de homens que vão ser considerada, essa gama vai ser considerada como homem de mentira, como homem postiço, como falso homem. E vai ficar numa camada dominada desse grupo que é dominante, que é o grupo masculino. Vai ficar numa camada dominada e muitas vezes associada à camada feminina, à camada das mulheres, justamente para se estabelecer uma relação hierárquica. São aqueles que não eles são frescos, não aguentam sofrimento, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Chore, não apanhe, não leve desaforo para casa, segure suas emoções, não pense emocionalmente, pra assim tu ser reconhecido por outros homens que tu é homem de verdade. A outra contradição coloca solidariedade e hierarquia. Enquanto homens se unem contra um inimigo em comum, que seriam o que é considerado feminino, lutando, não chore, não seja frágil, não demonstre emoção, não seja empático, não seja solidário. Internamente, eles competem por dominância entre os homens. Táticas de bullying, homofobia, violência psicológica e física entre os homens e formas de provocação, colocando outros homens em lugares e estágios inferiores. Isso também pode ser interpretado através da visão da Nicole Claude Mathieu, através do pacto masculino, onde nós protegemos nós mesmos para poder manter os nossos privilégios. Depois de passar por todos os cômodos e estágios de como se formar um homem, tu vai para a fase final, que é o recanto do guerreiro. Aqui a gente vai aprender algo que a Christine Delphin conceitua como dominação de espaço. Como nos relacionamos entre si, admiramos entre si, nos respeitamos, vamos interagir ao ponto de dominar espaços públicos e privados e privilegiando homens que estão nesses espaços. Homens dominando a política, a ciência, a cultura, produzindo conhecimento, demonstrando como veem o mundo e mostrando cada vez mais modos diferentes de se viver como um homem para que outros homens consumam e privilegiam isso. E aprendemos também a dominação do espaço privado, em que alguns homens ainda pensam que mulheres devem ser destinadas para lugares de
cuidado, seja da família ou dele mesmo, colocando ele como chefe de família. Todos esses ensinamentos sociais, culturais, privados ou públicos, mostram que existe uma clara formação de um ego masculinizado ou ego masculino. E os ritos de passagem transformam ele num cara que opera dentro de uma lógica muito específica, em que ser homem é suportar toda ou qualquer situação, seja ela emocional ou física, e que deve se apontar quem é o mais fraco para tu dominar isso, deve reprimir emoções e ao mesmo tempo ser obrigado a ter um desempenho sexual quase que frequente e sempre satisfatório para ti e não para outra. É obrigado a ser heterossexual. O principal, tu deve sempre privilegiar outros homens e excluir mulheres. Isso faz com que tu respeite a opinião de um outro homem, que tu goste da forma que um homem se expressa, tu te baseie ou leve inspirações outros homens de determinadas áreas que tu curte, que é a imagem que... Rapidamente também. Isso é muito uma visão, eu acho que a gente está acostumado com a palavra panelinha, né? A panelinha, que são amigos que na verdade não são necessariamente amigos, mas são acima de tudo cúmplices. O conceito de panelinha, nesse sentido, eu não estou falando de rede de contatos, rede de apoio, não é disso que eu estou falando. Estou falando de panelinha, ou seja, um grupo de cúmplices. Dali para dentro tudo pode, dali para fora ninguém pode nada. Tudo que é feito de dentro para fora pode e vai ser protegido, e tudo que é feito de fora para dentro vai ser condenado. Ofendeu um, ofendeu todos. Um comprou uma briga, a briga é de todos. Essa panelinha masculina é a panelinha do Clube do Bolinha. Essa panelinha masculina, ela é a panelinha de que só entende de futebol quem é homem, por mais que seja um bêbado falando groselha sobre um time que ele não vê jogar há 3 meses. Por mais que seja um doidinho que não tem a menor ideia do que está falando, elogiando o rock dos anos 80 com um monte de banda estereotipada, sem ter a menor noção do que está falando. Por mais que seja alguém falando de leituras, livros, de coisas que não tem nada a ver e puxando assuntos que são completamente irrelevantes. Se puxou o assunto, é necessário respeitar. Porque sabe do que está falando, supostamente. E se não sabe, existe uma cumplicidade que é necessário sempre alimentar. Mas se há uma mulher falando sobre os mesmos assuntos, aí talvez há uma desconfiança um pouco maior do espaço que ela pode ocupar, da legitimidade que ela pode ter dentro dos espaços, da legitimidade que ela pode ter enquanto um sujeito se integrando num diálogo entre pessoas. Personifica determinada atividade, área específica, vai ser um outro homem, que as únicas mulheres que tu vai lembrar são aquelas da tua família ou das tuas relações românticas, casuais ou amorosas. Isso tudo porque a afetividade masculina é um jogo de poder disfarçado como natural. E eu tenho certeza que muitos caras vão me xingar nos comentários justamente por ser um homem aqui falando sobre isso. Porque questionar os nossos próprios privilégios e tentar entender uma dinâmica que sim é desigual até hoje é interpretado como traição. Eu acho que eu passei o finzinho do vídeo sem a tela, né? Mas deu pra escutar ele comentando sobre esse ponto, né? De como é entendido quase que como uma traição estabelecer lugares em que mulheres podem ter uma voz, podem ter um espaço pra agir. E perceba que eu tô dizendo podem ter, mas não enquanto uma concessão, enquanto uma condição, né? Porque se a gente pensa em termos de concessão, a situação ela fica ainda pior. É o homem com H minúsculo, exatamente, é o homem com H minúsculo. É o inverso do homem que poderia dominar um espaço. É o inverso do homem que pode ser levado a sério, né? É a figura de quem não precisa ser levado a sério. De quem vai ser escutado, mas não vai ser compreendido, mesmo que seja de fácil compreensão. Homens são ensinados a admirar mulheres só se for como seus objetos de desejo. Admirar enquanto objeto de desejo, né? Esse é o grande ponto. E não enquanto um sujeito legítimo de uma relação horizontal. A misoginia nem é sutil, de fato. Em muitos momentos nem é sutil. Em vários momentos ela acontece de uma maneira quase que naturalizada e sutil, de fato. Mas em muitos momentos nem é sutil, como nos casos de feminicídio que existem aos montes no Brasil.